A paz de Deus. Estou gravando esse testemunho no canal Comunhão com Deus, porque eu senti de contar esse testemunho para a Irmandade que Deus fez na minha vida. Salvo me engano, foi no ano de 2006 para 2007. Eu passei por uma grande tribulação, aonde na época eu era testemunhada desta graça de Jesus Cristo, né? Não conhecia o Senhor. E lembro que uma vez eu até olhei para o céu e falei para o Senhor: se Deus existisse, eu não estaria desta forma, porque a minha tribulação era muito grande, era aluguel para pagar, era um monte de coisa para pagar. Eu tenho marido, mas o meu marido é a mesma coisa de não ter, porque ele é sossegado nas coisas dessa vida. E eu sempre tive que me colocar diante dele para tudo nessa vida. O desemprego assolou a minha porta e não tive mais condições de nada. Enfim, no ano de 2006 para 2007, eu passei uma guerra muito grande. Cortaram a minha luz por falta de pagamento. Eu morava numa casa e a casa lá tinha sido o dono da casa era um ex-traficante de droga. E essas pessoas foram eliminadas e a casa ficou desocupada. E eu precisava de uma casa, encontrei essa casa para morar. E essa casa tinha sido cortada a luz dela várias vezes e a CPFL daqui de Rio Preto, de São José do Rio Preto, ela já tinha até costume de estar naquela casa. E eu fui morar lá, nessa casa, e aconteceu de a situação difícil. Meu marido ganhava só pouco, né? Trabalhava, mas ganhava pouco. Eu, desempregada, por permissão de Deus, Deus fechou as portas, eu não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Batia nas portas, não conseguia, mas era uma permissão de Deus que eu estava passando, porque nessa prova que eu passei, nessa situação difícil, eu sonhava com os homens da CPFL vindo cortar luz, sonhava que a minha luz estava cortada, sonhava um monte de coisa. Nessa época eu fui para São Paulo, porque eu tinha uma casinha lá simples, humilde, mas eu alugava e com o dinheiro de lá eu podia fazer alguma coisa. E eu fui para lá para ver se eu conseguia alguma coisa alugar, fazer alguma coisa. Mas aí eu fiquei doente lá, fiquei enferma. E quando foi de madrugada, eu tive um sonho. E antes disso eu falei: nossa Senhor, como que eu vou voltar para minha cidade desse jeito? Eu estava na casa da minha mãe, que a minha mãe morava em São Paulo. Hoje Deus já recolheu ela, ela já não vive mais, né? Meu pai também não. E eu fiquei naquela situação na casa da minha mãe era viva na época. Mas quando foi de madrugada, eu com aquela febre, com aquela coisa, eu querendo voltar, não consegui nada, Irmandade. Naquela época eu voltei de mãos vazias, né? Mas na madrugada, eu não sei, irmã. Irmandade, entrou um clarão dentro do quarto da minha mãe. Eu perguntei até para a mãe: a senhora acendeu a luz? Ela falou: não, eu não acendi a luz não. E eu só sei que depois desse clarão, eu amanheci liberta e pude voltar para minha cidade. E nessa mesma noite do clarão, eu tive um sonho que tinha uma cobra debaixo do meu colchão. E aquilo me incomodou muito. Eu falei: nossa, meu Deus, o que será isso? Peguei e voltei para a cidade aqui de Rio Preto, de São José do Rio Preto. Hoje eu resido em Mirassol, mas eu morava em São José do Rio Preto. E vim, e quando eu cheguei, eu era testemunhada.
E começou aquela guerra, Irmandade. De noite eu sonhava, quase toda noite, eu sonhava com cortando minha luz, essa guerra toda. E cortou a luz mesmo, realmente cortou a luz. Mas depois eu entendi que era tudo permissão de Deus, porque Deus me avisava que ia acontecer tudo aquilo. Mas acredito que era para o Senhor me mostrar que Ele existia, porque como eu estou falando para a Irmandade, eu, na minha guerra, na minha luta, na minha provação, eu falei que se Deus existisse, que Deus não existia, porque se Ele existisse eu não estava naquela situação. E eu acho que o Senhor queria falar para mim, não, eu existo, eu estou aqui, né? E eu comecei a congregar devagarinho, devagarinho, que a minha mãe já era crente. Ela já servia a Deus na congregação, mas eu nunca quis saber. Eu tinha uma raiva dos irmãos da congregação, das irmãs. Às vezes elas iam lá na minha casa, ia na minha mãe visitar. E quando eu via elas lá, eu voltava. Mas sempre tinha uma irmã que ela me saudava com a paz de Deus. Eu falava, não sei por que essa irmã me sauda com a paz de Deus, eu não sou crente. E ela sempre me saudava. Eu falava bem, assim eu falava, oi, eu falava para ela. E às vezes falava bem por educação, mas nunca falava bem porque eu gostava deles, eu não gostava. E Deus tinha falado para minha mãe numa outra ocasião, que a minha mãe orava muito por mim, né? E o Senhor falava para ela, olha, eu vou fazer uma obra com alguém de longe, que está bem longe. Você não vai ver a obra, mas eu vou fazer uma obra com alguém de longe. E a minha mãe esqueceu dessa palavra. Enfim, Irmandade, aí eu comecei a congregar e fiquei firme congregando. Ia um pouquinho, parava, depois ia de novo e assim foi. Até que eu afirmei as minhas estacas nessa graça. E um dia eu sentada no banco, já fazia 8 dias que eu estava sem luz, eu subi para a igreja e falei, Senhor, os botecos tá cheio, o povo dançando, cantando. Olha lá, Senhor, ó, que baderno, mas eles têm luz e eu não tenho luz. Como que o Senhor pode estar na minha vida? E quando foi na hora da palavra, o Senhor mandou a palavra e falou. Para alguém que está aqui, você veio falando pelas ruas da cidade, que eu não estou na tua vida, eu estou na tua vida. Ah, se você soubesse o que eu vou fazer na tua vida. E eu vim embora, Irmandade, com aquela palavra, mas eu nem lembrava mais da palavra. E nada acontecia. E quando foi um dia, e eu gostava muito de ir com as irmãs fazer visita, né? Visitava. Mas quando eu chegava na minha casa, Irmandade, dava uma tristeza, porque eu via tudo acabado, o gás também já tinha acabado, a comida era pouca, eu não sabia o que fazer. As portas fechadas. Eu sempre fui uma mulher muito trabalhadeira, gostei muito de trabalhar. E eu saía para as ruas, falava, hoje eu vou conseguir trabalhar, eu vou ver se eu arrumo. E nada, Irmandade, batia numa porta, batia em outra, não tem, não preciso. E eu falei, meu Deus, o que, que vai ser da minha vida, meu Deus do céu? Ele ganhando esse pouco, paga aluguel e fica o resto das contas tudo para pagar, para comer. A gente comprava numa mercearia, Irmandade, quando ia pagar, o dinheiro não dava, porque comia tudo o dinheiro. Às vezes ele ia lá pagar, nem dava para pagar tudo. Sempre pagava um pouco, ficava devendo o resto. E assim foi. Aí passou no culto da frente. Aí um dia eu chorei muito, mas chorei demais da conta. E eu não sabia o que era a palavra Ana, o que significava essa palavra. E eu orando, 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 abri a palavra, Deus mandou lá Cântico de Ana, primeira de Samuel.
E eu chorei muito lendo essa palavra. Minhas lágrimas caíam sobre a Bíblia. Mas eu não entendi o que significa, o significado dessa palavra. E subi para congregar naquele mesmo dia, era dia de culto na minha comum. Deus mandou a palavra para alguém que está aqui hoje. Hoje eu vou deixar os 99. E também, Irmandade, voltando um pouquinho atrás, eu acho que Deus quis exaltar o irmão que atendia, porque o irmão que atendia o culto, tinha um que morava na minha rua, que ele era parado na graça, e ele falava muito mal desse ancião. Ele falava mal demais dele, falava que ele era enrolado, que ele era isso, que ele era aquilo, um monte de coisa. Então, quando aquele homem subiu, eu falei, e esse homem aí que vai falar? Ah, meu Deus, esse homem aí não dá. E eu acho que o Senhor quis exaltar esse irmão também, por esta palavra, e cantou os hinos, tudo, minhas lágrimas descendo na igreja. E quando foi na hora da palavra, o Senhor mandava a palavra e falava assim, hoje a palavra primeiro de Samuel, cântico de Ana. E eu lembrei que à tardezinha eu li essa palavra na minha casa, mas eu não entendia a palavra. Mas eu chorava muito sobre essa palavra. E aí Deus mandou a palavra e falou, hoje a palavra é cântico de Ana, primeiro de Samuel. E o Senhor mandava a palavra e dizia assim, para alguém que entrou aqui, o Senhor prega por esta palavra. Hoje eu vou deixar os 99 para falar com a tua alma. E aí o Senhor começava a falar. E falava que tinha alguém que estava ali, que estava numa situação difícil, mas que foi permissão de Deus, mas que dali 3 dias o Senhor ia fazer uma obra. Eu já tinha ouvido várias palavras, Irmandade. Vim embora. E o interessante é que mesmo eu indo congregar, as palavras vindo, eu via que não era comigo, mas eu me alegrava, me dava força de continuar congregando, né? Que teve uma vez que eu falei, não, eu não vou mais ir para essa igreja, não, eu vou lá, não resolve nada. Mas Deus dava força, quando eu pensava que não, eu estava congregada. E assim foi. Aí quando foi, eu esqueci da palavra, na verdade. Eu nem lembrava mais da palavra. E Deus tomando a boca de uma irmã, falou assim, irmã, não vou pôr o nome da irmã aqui porque, né? Ela falou, irmã, por que você não pega a carteira do teu esposo e não vai lá na Caixa Econômica Federal? Às vezes tem alguma coisa lá, irmã, para você. Eu falei, não tem, irmã. Eu mesmo fui com ele, nós voltamos e não tinha nada lá. Nós voltamos até a pé de lá. Ela falou, mas vai lá, quem sabe? E eu conversei com ela e desci para minha casa. Isso era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da manhã. E a palavra foi dia 17 que Deus mandou essa palavra. Que em 3 dias ia fazer uma obra. E aí eu fui para minha casa, era mês de julho, e tava aquela garoinha, aquele friozinho. E eu deitei sobre a grade da minha cama e fiquei. Não tinha luz, as crianças estavam na sala estudando. E uma voz falou para mim, no meu ouvido, levanta, coloca aquele tamanquinho ali, vai lá. Meu tamanco estava encostado na parede. Falou, levanta, coloca tua sandália. Não falou tamanco, falou sandália. E vai até a Caixa Econômica Federal da Badibacite. Aí eu fui. Eu falei assim, ué. Aí despertei, falei, agora dei para ouvir vozes, né? E subi de novo para casa da mesma irmã. E no caminho eu encontrei uma outra irmã. E aí eu falei, conversando com ela, falei, irmã,
Eu precisava ir lá na Caixa Econômica Federal, mas eu não tenho um centavo para condução. Eu só tenho 50, na época o ticket do meu esposo era R$ 50. Eu só tenho R$ 50 de ticket, mas dinheiro eu não tenho nenhum. Ela falou, irmã, vamos fazer o seguinte, eu vou lá no mercado comprar carne e café. A irmã passa a carne e o café para mim e eu dou o dinheiro para a irmã. Pode ser? Aí eu falei, claro que pode, irmã. Nossa, que bênção. Peguei aquele dinheiro, fui na minha casa, tomei um banho, me arrumei e desci lá e fui na caixa. Cheguei lá, me deu uma tremedeira nas pernas. E essa irmã que eu tinha ido na casa dela, que tinha falado para me levar a carteira do meu marido lá na caixa, falou para mim assim, irmã, se você tiver com vergonha de mandar passar a carteira do teu esposo, olha, vai lá na caixa da Badibacite e lá tem um irmão lá, que é nosso irmão. Você procura quem que é ele e você pede para ele olhar. Fala que você está com vergonha, explica a situação e pede para ele olhar. Eu falei assim, ah, tá bom. E como eu tinha descido para casa e tinha escutado essa voz, à tarde, eram umas 2h30, quase 3 horas, e eu vim, encontrei com a irmã comprou as coisas, e eu desci, eu escutei essa voz, aí fui. Falei assim, a voz que falou para mim não tá errada, porque só se foi uma voz estranha que falou comigo, porque a irmã Raquel falou, eu vou lá na Caixa da Badia, onde tem esse irmão Solano mesmo, pelo menos eu não vou passar vergonha. Aí eu fui. Cheguei lá, eu perguntei, quem é Solano? Ele falou, sou eu. Eu falei, ai, a paz de Deus. Ele falou, amém. Eu falei, irmão, eu tô com um problema assim, assim, assim. Irmão, não pode ver pra mim se meu esposo tem algum dinheiro aí? Aí contei pra ele do sonho que eu tive, né? Que eu encostei na cama e tive esse sonho. Ele brincou comigo, porque ele é espirituoso, brincalhão. Ele falou, irmã, vamos ver se o anjo falou com a irmã mesmo. Agora nós vamos saber se foi o anjo mesmo. Aí eu dei uma risada, ele deu também. E ele pegou a carteira e foi lá. Chegou lá, ele vinha vindo com a carteira e falou, irmã, Deus, o anjo falou com você mesmo. Eu falei, irmão, por quê? Ele falou, porque tem R$ 500 na conta do seu marido. Só que para ele sacar é só quarta-feira. E eu falei, nossa, só quarta-feira? Ele falou, é. Eu falei, nossa, hoje ainda é segunda-feira. Tinha tido culto no domingo, Deus tinha falado comigo no domingo. No sábado. E eu falei, nossa, só quarta-feira? Mas era para cumprir a palavra, porque que Deus tinha falado para mim que dali 3 dias o Senhor fazia uma obra, a palavra foi dia 17. Então tinha que acontecer dia 20 para cumprir a palavra que era 3 dias. Aí ele falou, mas a irmã pode dar entrada aqui, só que a irmã não pode receber. A irmã só pode dar entrada. E quarta-feira a irmã pede para ele vir aqui assinar e receber, né? Eu falei, ai, tá bom, irmão, Deus abençoe. Eu falei, já tô todos esses dias sem luz mesmo, que vou ficar mais, né? Fazer o quê? Aí vim contente, glorificando a Deus, porque eu não tinha nada, 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 nada. Irmãos, antes de servir a Deus, tinha um vizinho do meu lado. Ele morava do meu lado. E o meu esposo de manhã para trabalhar, ele tinha uma janela, a janela da sala dava para a rua. E ele olhou assim para ver o tempo, e esse vizinho estava no meu poste, e falando assim, cantando, cortar a luz do meu postinho, cortar a luz do meu postinho, sabe? Desse jeito. E meu marido falou assim, ó, o homem do lado do Lourdes estava cantando de manhã, aí no postinho. Eu falei assim, deixa ele pra lá. Mas antes de eu ser crente, ele me tratava bem. Depois, nossa, me odiava. Até bati o portão na minha cara. Aí eu
Falei pro meu esposo, a hora que ele chegou, eu falei, olha, você tem um tanto na casa. Mas como você soube? Falei, levei tua carteira lá. Tem um irmão da igreja. Eu levei a carteira lá e ele falou pra mim, né? Que você tem essa quantia lá. E me deu o extrato do fundo de garantia dele. Eu dei pra ele. Aí ele foi no bar, porque ele ia no bar, né? Nessa mercearia que a gente comprava, lá também era bar. Aí ele foi no bar. Chegou lá no bar, ele pegou e falou assim pro meu cunhado que tava lá. A Lourdes foi lá no banco, lá na caixa, conseguiu tirar um extrato pra mim, disse que eu tenho tanto lá. Aí meu cunhado virou pra ele e falou assim, ó, falar pra ela levar minha carteira também, se tiver alguma coisa lá, ela pode pegar pra ela. E me deu a carteira dele, eu voltei no outro dia lá. E falei de novo com o irmão. Eu falei, irmão, tem como o irmão dar uma verificada nessa carteira? É do meu cunhado. Ele disse que o que tivesse aqui, eu podia pegar pra mim. O irmão não olha pra mim? Falou, olha sim, irmã. E pegou essa carteira e falou, tem 360. 500 mais 360, minhas contas dava mais ou menos uns R$ 300. E Deus preparou naquele mês, naquela data do... Aí dia 20, os dois tinham que ir lá receber aquele dinheiro, meu marido e o meu cunhado, com os extratos de fundo de garantia na mão. E Deus fez essa obra, irmão. E eu paguei todas as minhas contas, Deus preparou, paguei. E do lado de mim tinha o filho desse homem que cantou lá no meu poste. E ele ficou olhando aquele monte de dinheiro na minha mão e deve ter corrido e falado pro pai dele, ó, a crente aqui do lado estava lá no banco lá, com um bolo de dinheiro pagando as contas. Mas o adversário não contente com isso, irmão, o que aconteceu? Sabe o que ele fez, esse senhorzinho? Ele entrou dentro do meu quintal, porque meu quintal tinha um cachorrinho, mas ele conhecia o cachorrinho, ele era pequenininho, o cachorrinho não fazia nada para ninguém. Pegou um alicate e cortou o fio principal que liga a luz dentro do relógio. Aí eu toda contente, paguei as contas, vim embora para casa e liguei para a CPFL. E a CPFL veio ligar. Quando ela chegou para ligar, falou, ó, aqui tá tudo certo, já tá ligado. Só que dentro do relógio de vocês aí desligaram o fio principal. Aí agora a senhora tem que chamar o eletricista da sua confiança para mexer no relógio. Nosso trabalho nós já fizemos. Falei, mas meu Deus, mas quem que fez isso? Ele falou, alguém cortou esse fio. Falei, não acredito. E fiquei nervosa. Chorei, falei, poxa Senhor, depois de tanta luta, tanto choro, ô Senhor, tem misericórdia. Aí vinha vindo um vizinho que eu nem conhecia ele, a gente nem conversava, só cumprimentava com a cabeça assim. Ele parou, viu eu nervosa, viu eu chorando, e ele parou o carro, falou assim, o que está acontecendo? Aí eu expliquei para ele, ele falou, não, eu sou eletricista, peraí que eu vou lá na minha casa, vou pegar o alicate e venho aqui já já. E foi lá e ligou o fio, e eu dei glória a Deus, bem alto, para o adversário ficar confundido e envergonhado. Esse é meu testemunho, que eu estou dando aqui no canal Comunhão com Deus. Eu senti de contar essa obra e Deus abençoe a todos, a paz de Deus.